Ainda somos marinheiros de primeira viagem, mas o que nos falta em experiência, nos sobra em vontade. Estamos prontos. Aqui começamos a nossa história. Trabalho com audiovisual de uma forma geral, né? Eu sou fotógrafo também, fotógrafo still, mas o meu trabalho está relacionado diretamente ao audiovisual, especificamente ao cinema e documentários. Sempre que me fazem a pergunta de quando eu comecei a trabalhar com cinema, trabalhar com audiovisual, eu falo que desde criança eu sempre tive uma paixão muito grande, sempre assisti muitos filmes, sempre fui muito ao cinema. Ali onde hoje a Loja Americana era um cinema. E eu assistia muito filme dos Trapalhões, tal, era bastante criança e eu tenho uma lembrança assim, que eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema foi o ET. E isso desde sempre foi uma coisa que eu sempre carreguei, essa ideia de entender o que era um filme, como se fazia um filme e tal, e sempre gostei muito de ver. Então sempre sabia muito o nome dos diretores, dos atores, dos prêmios e tal, desde moleque. Assim. Trabalhei em locadora durante muito tempo, 2 anos, assim, trabalhei em 2 locadoras, 2 anos em cada uma, né? Então eu vi muita coisa, assisti muita coisa e isso foi um grande repertório para mim, que aí mais para frente, depois que eu já tinha me formado, tudo, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao cinema e entender melhor como era fazer um filme. E aí eu comecei a fazer umas oficinas que aconteciam no Sesc para entender como que era o processo de fazer um filme mesmo. E aí eu comecei a gostar, percebi que eu gostava de entender e de aprender sobre isso. E aí eu quis estudar isso, aí eu fui atrás de estudar, eu fui fazer uma especialização, fui fazer cursos técnicos na área, que eu sou diretor, minha formação técnica é de direção de fotografia especificamente, mas eu também tenho outros cursos que eu fui fazendo para aprimorar o conhecimento mesmo. Então eu faço direção, eu fiz bastante documentários, eu gosto bastante de documentário que traz essa parte mais realista assim, do cotidiano, do dia a dia, da vida em si, né? Eu acho que essa é uma área que traz esse ciclo de muito conhecimento de pessoas, você acaba conhecendo muitas pessoas, cada vez que você vai fazer um filme, tem equipes e aí você acaba conhecendo essas pessoas, e sempre que você tem um trabalho em equipe, você aprende muita coisa, né? Nesse começo de carreira, assim, eu conheci os irmãos Spoto, que eles estavam fundamentando aqui em Araraquara um núcleo de cinema. E aí eu conheci bastante gente nesse núcleo de cinema, que foi onde deslanchou mesmo a ideia de começar a realizar mesmo os filmes e tal. E dentro da Casa da Cultura foi os primeiros encontros desse núcleo. Então dentro da Casa da Cultura a gente começou a ter acesso ao cinema. Tinha um cineclube que acontecia aqui também, que era exibidos filmes e tal, e o pessoal vinha para assistir, debater e tal, era bem interessante. Depois, mais para frente, aí já nesse processo do aprendizado, já tinha feito alguns cursos e tal, comecei a dar umas oficinas. E dentro da Casa da Cultura acabei realizando vários projetos, vários curtinhas de minuto para mandar para o Festival do Minuto, junto com os alunos e tal, foi uma coisa bem legal. Dentro desses projetos, muitos foram realizados assim de forma independente, sem edital, juntava um pouco aqui, um pouco ali, conseguia um pouco de recurso para alimentação, parceria e tal. E aí desses projetos foram acontecendo muitos curtas, muitos documentários. A gente fez documentários sobre o assentamento Bela Vista, sobre a Bueno de Andrada. A gente fez no primeiro ano 4 núcleos de formação das oficinas culturais, que acontecia em norte, sul, leste e oeste da cidade, em bairros periféricos. Teve um projeto que foi realizado junto com vários artistas aqui da cidade, que foi o Lúcio, a dona do boteco. A gente juntou um conglomerado de artistas, de pessoas que são realizadores também. O Lúcio, a dona do boteco, é um quadrinho do Luciano Salles, e eu fiz uma adaptação para fazer esse curta-metragem. Aí foi um curta que concorreu ao prêmio do HQ Mix, que é o considerado o Oscar do quadrinho, né? Foi para festivais aí, passou em Portugal também. E teve um outro documentário que eu fiz, que foi realizado em Portugal, numa residência artística que eu fiz em Torres Vedras, de um projeto de uma parceria que hoje existe entre um convênio entre a Prefeitura de Araraquara e a Prefeitura de Torres Vedras, de residência artística. Foi um documentário que chama Nas Linhas de Torres, que foi feito como parte dessa residência
lá em Torres Vedras. Com o prêmio da Aldir Blanc eu fiz um documentário chamado Haikai Isolado, um documentário ensaístico, assim, mais relacionado a um experimento que eu estou fazendo ultimamente com projeções, com retroprojeções e escritas dentro desses projetos. Também fiz agora o último que a gente realizou, que foi um prêmio do Itaú Cultural, a gente fez um que chama Insolente, eu fiz parte da equipe, quem dirigiu foi a Leila Penteado, tem a Gilsamara Moura, tem uma equipe bem integrada assim, fazendo, que é um projeto de videodança, são 4 ou 5 países ligados a esse projeto, então é um trabalho híbrido, que é sobre uma mulher sindicalista do movimento ruralista sindical do Pernambuco, do interior do Pernambuco. Uma mulher negra, periférica, do interior, numa região muito machista, e que aí está trabalhando sobre essa questão do sindicalismo rural mesmo, que ela é uma das fundadoras do Sindicato Rural Feminino lá do Nordeste brasileiro. Estamos lançando uma animação de curta-metragem agora no mês que vem, no Sesc, João no Reino de Papelão, que é dirigido pelo Rodrigo Vulcano e pelo Lucas Lima, que foi um prêmio de um edital de PROAC também. É até importante falar um pouco sobre os projetos do futuro, porque na verdade a gente tem sempre um projeto acontecendo, porque é difícil viver de audiovisual efetivamente, não dá para viver de um único projeto. Então a gente tem oficinas, agora eu vou dar uma oficina no Sesc também de realização documental, no Sesc Catanduva, junto com o Isley Luiz, que foi o diretor de fotografia do Haikai Isolado, que é um parceiro de trabalho também. Eu vou dar uma outra oficina também sobre a influência do modernismo no cinema brasileiro. E estou com uma proposta de um projeto há alguns anos já trabalhando para fazer um longa-metragem baseado num livro do Luciano Salles, que é o Submarino de Pamela. Estou num processo de adaptação do livro para fazer um roteiro, trazendo todo um contexto político e social que a gente tem vivendo atualmente, a questão de corrupção, milícia, desvio de verba e tudo mais. Além de outros projetos que a gente tem de residência artística para trazer para a cidade as pessoas que estão realizando, estudando, vivências de aprofundamento, de ficar como se fosse internado em lugares para vivenciar um processo de criação audiovisual também. São vários projetos que a gente vem batalhando. Eu gosto muito de uma vertente que o Tom Zé traz, que é a arte não serve para nada, é por isso que eu faço. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a arte transforma, a arte tem toda uma questão de modificação de um pensamento, da criação de ideias mesmo, de ver o mundo por um outro lado, né? Eu cresci numa casa com várias pessoas artistas que eram músicos, então eu fui praticamente educado dentro de um ambiente muito artístico. Então, eu acho que isso teve uma importância muito grande na minha formação como pessoa e como pessoas da sociedade mesmo, né? Na questão da cidadania. Eu acho que a cultura e a educação é a maneira com a qual a gente tem para transformar a sociedade num lugar melhor.